Meu nome é Júlia, e eu tenho 55 anos. Nunca pensei que estaria contando esta história, mas aqui estou, sentada na minha pequena cozinha, encarando a xícara de café vazia que seguro há mais de uma hora. O silêncio desta casa se tornou meu companheiro. E às vezes me pergunto se ele conhece meus segredos melhor do que qualquer pessoa jamais conheceu. Sabe o que é estranho sobre a traição? Ela não se anuncia com alarde ou música dramática. Ela se infiltra vestindo um rosto familiar, dizendo palavras que você ansiava ouvir, fazendo promessas que parecem orações atendidas. Ela vem disfarçada da pessoa que você mais ama no mundo. Passei 35 anos trabalhando como costureira em uma pequena confecção no centro. 35 anos chegando às 6 da manhã, com o cheiro de tecido e óleo de máquina se tornando tão familiar quanto meu próprio perfume. Meus dedos ficaram calejados de guiar incontáveis metros de material por aquelas máquinas industriais, e minhas costas doíam de me curvar sobre as mesas de corte. Mas eu nunca reclamei, nenhuma vez. A cada salário, eu pegava uma parte e guardava. Não muito no começo, talvez R$ 50 aqui, 60 ali. Mas com o passar dos anos e aprendendo a viver com menos, esses valores cresceram. Eu via outras mulheres da minha idade gastando dinheiro em bolsas de marca ou viagens de fim de semana, e sentia uma pontinha de inveja. Mas então eu pensava no meu plano, no meu futuro, e sorria discretamente para mim mesma. Eu estava economizando para a minha aposentadoria. Não uma aposentadoria qualquer, mas o tipo em que eu poderia finalmente respirar. Onde eu poderia acordar de manhã e escolher o que fazer com o meu dia. Talvez eu cuidasse de um pequeno jardim ou finalmente lesse todos aqueles livros que estavam acumulando poeira na minha cabeceira. Talvez eu viajasse para os lugares que só tinha visto em revistas. Nada chique, apenas lugares tranquilos onde eu pudesse sentar e observar o mundo passar. Lucas era tudo para mim, meu único filho, nascido quando eu tinha 23 anos, e ainda acreditava que o amor podia conquistar qualquer coisa. O pai dele foi embora quando Lucas tinha apenas 4 anos, alegando que não estava pronto para a responsabilidade. Lembro-me de ficar na janela da cozinha, observando-o ir embora de carro, e fazer uma promessa a mim mesma e ao meu filho. Eu seria o suficiente. Eu seria mãe e pai, protetora e provedora. E eu tentei. Deus sabe que tentei. Dobrei turnos quando Lucas queria um tênis de marca como os outros garotos. Peguei projetos de costura extras para fazer em casa quando ele decidiu que queria aprender piano. Usei os mesmos 3 vestidos por 5 anos para que ele pudesse ter o material escolar de que precisava. Cada sacrifício parecia valer a pena quando eu via o sorriso dele, quando ele corria para os meus braços depois da escola e me contava sobre o seu dia. Lucas cresceu e se tornou um jovem bonito e charmoso, do tipo que entrava em qualquer lugar e imediatamente se tornava o centro das atenções. Ele tinha os meus olhos escuros, mas o sorriso fácil do pai, e sabia usar ambos a seu favor. Os professores o adoravam, os empregadores ficavam impressionados com ele, e as mulheres pareciam cair a seus pés por onde ele passava. Eu sentia orgulho, um orgulho incrível. Quando ele se formou no ensino médio, eu era a pessoa que aplaudia mais alto naquele auditório. Quando ele conseguiu seu primeiro emprego na agência de marketing, cozinhei seu prato favorito para comemorar. Quando ele se mudou para o seu próprio apartamento, ajudei-o a encaixotar as coisas e disse o quanto estava animada para vê-lo construir sua própria vida. Mas, em algum ponto do caminho, notei que nossas ligações se tornaram mais curtas. Suas visitas, menos frequentes. Quando eu perguntava sobre sua vida, suas respostas se tornavam vagas, distraídas. Eu dizia a mim mesma que era normal. Rapazes devem se tornar independentes, não é? Eu o criei para andar com as próprias pernas. Ainda assim, às vezes eu me pegava olhando para o telefone, desejando que ele tocasse. Eu preparava refeições elaboradas nos domingos, na esperança de que ele pudesse me surpreender com uma visita. Eu me via passando pela janela da frente com mais frequência do que o necessário, procurando o carro dele na entrada. A solidão começou pequena, como uma rachadura minúscula em uma janela que você não percebe até que ela começa a se espalhar. Os almoços de domingo se tornaram refeições para uma pessoa só.
As decorações de Natal pareciam excessivas para uma única pessoa. A casa, que antes era preenchida com as risadas e a energia de Lucas, agora ecoava o som dos meus próprios passos. Mas eu tinha meu plano. Minha conta poupança, que havia crescido para uma quantia respeitável ao longo das décadas. R$ 183 mil. Não era uma fortuna, mas era o suficiente. O suficiente para uma casinha em um bairro tranquilo, o suficiente para uma aposentadoria modesta, mas confortável, o suficiente para me dar a dignidade que eu havia conquistado com todos aqueles anos de trabalho duro. Às vezes, eu olhava para aquele extrato bancário e sentia uma sensação de realização que me aquecia por dentro. Esta era a minha independência, minha segurança, minha prova de que todos aqueles sacrifícios tinham significado alguma coisa. Ninguém poderia tirar isso de mim. Se você está gostando desta história, por favor, inscreva-se em nosso canal. Estamos tentando alcançar 1000 inscritos e isso realmente ajuda nosso trabalho. E comente abaixo para nos dizer de que cidade você está assistindo. Aquela terça-feira de março, quando tudo mudou, começou como qualquer outro dia. Eu estava na minha cozinha, fazendo café e ouvindo o noticiário da manhã, quando ouvi a chave de Lucas na porta da frente. Meu coração deu um salto, como sempre acontecia quando ele me visitava de surpresa. Alisei meu cabelo e verifiquei meu reflexo na porta do micro-ondas antes de ir cumprimentá-lo. "Mãe", disse ele, e imediatamente soube que algo estava errado. Sua voz carregava um peso que eu nunca tinha ouvido antes. E seus olhos, aqueles lindos olhos escuros que haviam encantado todos que ele conhecera, estavam vermelhos e desesperados. Ele parecia não dormir há dias. "O que há de errado, querido?" perguntei, as palavras saindo antes que eu pudesse detê-las. O instinto de mãe nunca dorme. Não importa a idade do seu filho. "Você está doente? Se machucou?" Ele balançou a cabeça e afundou no meu sofá com um peso que pareceu se instalar no próprio tecido das almofadas. Sentei-me ao lado dele, perto o suficiente para tocar, mas sem ousar estender a mão. Algo em sua postura me avisou para esperar, para deixá-lo encontrar as palavras. "Estou com problemas, mãe", disse ele finalmente, sua voz pouco acima de um sussurro. "Problemas sérios." E assim, a rachadura na minha janela começou a se alastrar. Do jeito que ele contou, sua vida estava desmoronando. Dívidas de um negócio fracassado do qual eu nunca tinha ouvido falar. Cartões de crédito estourados para cobrir despesas que continuavam a sair do controle. Uma namorada, Sara, ele a chamava, que estava grávida e esperando que ele providenciasse o futuro deles. "Eu não sei o que vou fazer", disse ele. E por um momento pareceu o garotinho que costumava vir para a minha cama durante as tempestades. Eu achava que tinha tudo sob controle, mas a situação só piorou. E agora a família da Sara está fazendo perguntas sobre nossa situação financeira, sobre se eu posso sustentar a filha deles e o bebê. Meu coração se partiu por ele. Este meu filho lindo e charmoso, reduzido a lágrimas na minha sala de estar. Todos aqueles anos de sacrifício de repente pareceram valer a pena, porque era para isso que eu estava aqui, para ser sua rede de segurança, seu refúgio quando o mundo se tornava demais para ele. "De quanto você precisa?" perguntei, a questão surgindo natural e automaticamente. Porque é isso que as mães fazem. Perguntamos como podemos ajudar, não se deveríamos. Lucas olhou para mim com aqueles olhos que nunca falharam em derreter meu coração, e eu vi meu garotinho que acreditava que eu podia consertar qualquer coisa. "Não é pouco dinheiro, mãe. Devo R$ 180 mil. O número me atingiu como um golpe físico. 180 mil. Quase tudo o que eu havia economizado. Quase todo o trabalho da minha vida naquela conta bancária, esperando para me dar a liberdade com que sonhei por décadas. Mas olhando para o rosto do meu filho, vendo o desespero ali, sentindo o peso de sua vergonha, como eu poderia dizer não? Este era o Lucas, meu bebê, a razão pela qual eu trabalhei todas aquelas horas extras e usei aquelas mesmas roupas velhas e nunca reclamei da dor nas costas ou da solidão no meu coração. "Eu sei que é muito", continuou ele, com a voz ligeiramente embargada. "Eu sei que não tenho o direito de te pedir isso. Mas, mãe,
Você é a única pessoa no mundo a quem posso recorrer. A família da Sarah tem dinheiro e está começando a perguntar por que não consigo contribuir com o planejamento do casamento. O pai dela quer se encontrar comigo para falar sobre minhas perspectivas financeiras na próxima semana. O jeito que ele disse isso, com aquelas aspas pesadas em sua voz, fez meu peito se apertar com uma raiva protetora. Como ousam questionar o valor do meu filho? Como ousam fazê-lo se sentir pequeno e inadequado? A Sarah não sabe o quão ruins as coisas estão, disse ele, passando as mãos pelo cabelo em um gesto que eu me lembrava de sua adolescência. Ela acha que sou um empresário de sucesso com um futuro brilhante. Se ela descobrir a verdade, se a família dela descobrir que estou basicamente quebrado, mãe, eu vou perder tudo. Vou perdê-la. Vou perder o bebê. Vou perder qualquer chance da vida que venho tentando construir. Eu queria perguntar a ele sobre esse negócio do qual nunca ouvi falar, sobre como ele se endividou tanto sem que ninguém percebesse. Queria entender como meu filho responsável e inteligente havia cometido erros financeiros tão devastadores. Mas as perguntas ficaram presas na minha garganta porque ele parecia tão arrasado, tão desesperado, e todos os meus instintos maternos gritavam para que eu resolvesse a situação. Você me criou para ser um homem que assume suas responsabilidades, ele continuou, e senti um rubor de orgulho mesmo em meio à minha preocupação. Não posso ser o tipo de pai que deixa seu filho crescer na pobreza porque foi orgulhoso demais para pedir ajuda quando precisou. Isso me atingiu mais do que qualquer outra coisa que ele pudesse ter dito. Pensei em todos aqueles anos em que o pai de Lucas se foi, quando tive que escolher entre o orgulho e o sustento do meu filho. Pensei em quantas vezes engoli meu constrangimento e pedi ajuda. Há vizinhos que podiam cuidar dele enquanto eu trabalhava até tarde. Há chefes que poderiam me dar horas extras. Há parentes que podiam me emprestar algum dinheiro quando as contas de luz e água estavam para vencer. O dinheiro não é só para mim, disse Lucas, estendendo a mão para pegar a minha. Seus dedos eram quentes e familiares, e por um momento fui transportada de volta para quando ele tinha 7 anos e tinha medo do escuro. É para o seu neto. É para dar a este bebê o tipo de estabilidade e segurança que você me deu. Seu neto. As palavras envolveram meu coração como um abraço gentil. Eu ia ser avó. Haveria uma pessoinha no mundo que me chamaria de vovó, que olharia para mim com admiração e amor, que daria um novo propósito à minha vida, justamente quando eu pensava que minha utilidade estava acabando. Eu vou te pagar de volta, disse Lucas rapidamente, sentindo minha hesitação. Cada centavo, com juros. A família da Sarah tem bons contatos no mundo dos negócios. Assim que eu me casar com ela, assim que fizer parte da rede de contatos deles, as oportunidades serão incríveis. Estou falando de dinheiro de verdade, mãe. O tipo de dinheiro que vai me permitir cuidar de você do jeito que você sempre cuidou de mim. A promessa pairou no ar entre nós, cintilando com possibilidades. Imaginei um futuro onde eu não precisaria mais me preocupar com dinheiro, onde meu filho seria bem-sucedido e grato, onde os jantares de família incluiriam uma nora e netos que me adorassem. Eu me vi em uma poltrona confortável, observando Lucas prosperar, sabendo que meu sacrifício havia tornado tudo aquilo possível. Eu entendo se você não puder fazer isso, disse ele. Mas seu tom sugeria que ele sabia que eu o faria. Entendo se você precisar desse dinheiro para sua própria segurança. É que eu não sabia a quem mais recorrer. A manipulação foi tão sutil, tão habilmente executada, que na época nem a reconheci como manipulação. Ele não estava exigindo nada. Não estava me fazendo sentir culpada ou egoísta por hesitar. Estava simplesmente se apresentando como um homem desesperado, sem ter para onde ir, confiando no meu amor por ele para fazer o resto. E funcionou perfeitamente. É claro que vou te ajudar. Ouvi a mim mesma dizer, as palavras saindo antes que minha mente racional pudesse detê-las. Você é meu filho. É isso que a família faz. O alívio que inundou seu rosto foi tão genuíno, tão profundo, que me senti justificada em minha decisão. Era o certo a fazer. Era o que as mães deveriam fazer. Eu poderia encontrar outra maneira de garantir minha aposentadoria,
Talvez trabalhar mais alguns anos, talvez pedir a aposentadoria pelo INSS antes do planejado. O importante era que meu filho ficaria bem. Não acredito na sorte que tenho por ter você como mãe, disse ele, me puxando para um abraço que pareceu uma absolvição. A Sara vai te amar muito. Ela está sempre falando sobre como a família é importante, como mal pode esperar para conhecer a mulher que criou um homem tão incrível. Mesmo em meu estado emocional, notei que ele não disse quando eu conheceria essa maravilhosa Sara. Não houve um convite para jantar, nenhuma sugestão de que deveríamos nos encontrar em breve, nenhuma menção de me incluir em quaisquer planos de casamento. Mas deixei essas observações de lado. Lucas estava sob um estresse tremendo agora. Assim que sua situação se estabilizasse, que ele se casasse com essa moça adorável e começasse sua nova vida, haveria muito tempo para laços familiares. Na manhã seguinte, fui ao banco com as mãos tremendo um pouco enquanto preenchia o formulário de saque. 183 mil reais. Todas as economias da minha vida. Menos os 3 mil que decidi guardar para emergências absolutas. A caixa do banco, uma jovem da idade de Lucas, olhou para o valor com as sobrancelhas arqueadas. É um saque bem alto, dona Júlia, disse ela. Tem certeza que quer levar em dinheiro? Podemos providenciar um cheque administrativo ou uma TED se for para uma compra grande. Dinheiro está bom, eu disse, porque Lucas havia pedido especificamente em dinheiro. Algo sobre precisar pagar certas dívidas imediatamente, sobre credores que não aceitavam outras formas de pagamento. Pareceu razoável na hora. Quando entreguei a Lucas o envelope contendo tudo pelo que eu havia trabalhado, tudo pelo que eu havia sacrificado, tudo em que eu havia planejado meu futuro, ele me abraçou com tanta força que mal consegui respirar. Prometo que você não vai se arrepender disso. Ele sussurrou contra meu cabelo. Prometo que vou consertar as coisas. Eu sei que vai, querido. Eu disse, e eu acreditava nisso. Tenho total confiança em você. Ele foi embora naquela tarde com as economias da minha vida no bolso do casaco e a promessa de me ligar em alguns dias com atualizações sobre como a situação da dívida estava se resolvendo. Observei-o ir embora pela janela da minha cozinha, sentindo-me ao mesmo tempo esvaziada e realizada. Eu havia dado ao meu filho tudo o que ele precisava para construir seu futuro. Certamente isso valia mais do que qualquer plano de aposentadoria. O silêncio que se seguiu à sua partida parecia diferente da minha solidão habitual. Não era a dor da saudade. Era a quietude pacífica de alguém que fez a coisa certa, de alguém que amou sem condição ou reserva. Preparei uma xícara de chá e sentei-me na minha poltrona favorita, olhando ao redor da minha casa modesta com novos olhos. Talvez eu trabalhasse mais alguns anos. Talvez encontrasse um apartamento pequeno em algum lugar mais barato. Talvez descobrisse que não precisava de tanto dinheiro quanto pensava para ser feliz. Afinal, eu ia ser avó. Isso valia qualquer sacrifício. A primeira semana passou sem uma palavra de Lucas. Eu disse a mim mesma que ele estava ocupado lidando com seus credores, resolvendo sua situação financeira, provavelmente planejando como dar a boa notícia à família de Sara sobre suas circunstâncias melhoradas. Imaginei-o em reuniões com gerentes de banco e advogados, finalmente respirando aliviado pela primeira vez em meses. Na segunda semana, comecei a checar meu telefone com mais frequência. Talvez ele tivesse mandado uma mensagem que eu não vi. Talvez houvesse uma mensagem de voz que não chegou corretamente. Cheguei a ligar para a operadora de telefonia para ter certeza de que meu serviço estava funcionando. O jovem do atendimento ao cliente me garantiu que tudo estava funcionando perfeitamente. E me senti boba por ter perguntado. A terceira semana trouxe um tipo diferente de preocupação. E se algo tivesse acontecido com ele? E se ele tivesse sofrido um acidente? Ou ficado doente? Ou encontrado algum tipo de problema? Comecei a assistir ao jornal local com mais atenção, procurando nos breves relatórios de crimes e resumos de acidentes por qualquer menção ao seu nome. Passei de carro pelo prédio dele 2 vezes, mas seu carro não estava no estacionamento, e as janelas de seu apartamento estavam escuras. Pensei em ligar para Sara, mas percebi que nem sabia o sobrenome dela. Lucas a mencionara tantas vezes nos últimos meses, mas sempre apenas como Sara.
Eu não sabia onde ela trabalhava, onde morava ou como contatá-la. Para alguém que supostamente estava carregando meu neto, ela permanecia notavelmente ausente de quaisquer detalhes concretos na vida do meu filho. Na quarta semana, a preocupação se transformou em algo mais difícil de nomear. Não exatamente raiva. Ainda não estava pronta para a raiva, mas uma consciência fria que começou a se instalar no meu peito como uma pedra. Comecei a me lembrar de outras vezes em que Lucas havia feito promessas que de alguma forma se complicaram. Outras ocasiões em que seu entusiasmo superou sua capacidade de cumprir. Houve a vez em que ele prometeu me ajudar a mudar os móveis depois que eu o ajudei com o depósito do aluguel. Ele ficou ocupado com o trabalho e esqueceu, me deixando contratar um carreto que eu não podia pagar. Houve o Natal em que ele garantiu que estaria lá para o jantar. Depois ligou na última hora porque a família de Sarah o convidara para a celebração deles. Coisas pequenas, na verdade. O tipo de decepção que todo pai aprende a aceitar como parte da criação de um adulto independente. Mas R$180 mil não era uma coisa pequena. Comecei a ter problemas para dormir. Não a insônia leve de quem tomou muito café, mas a vigília profunda de alguém cuja mente se recusa a descansar. Eu ficava na cama olhando para o teto, fazendo contas de cabeça. Quantos anos eu precisaria trabalhar para economizar essa quantia novamente? Quanto eu precisaria reduzir minhas despesas para sobreviver com minha pequena renda atual? A aritmética era implacável. Na minha idade, com minhas habilidades limitadas e a preferência do mercado de trabalho por trabalhadores mais jovens, reconstruir minha poupança levaria mais tempo do que eu provavelmente tinha para trabalhar. Comecei a entender, na parte mais profunda da minha alma, que havia apostado tudo no caráter do meu filho e na sua capacidade de cumprir promessas. Durante o dia, eu tentava me manter ocupada. Limpei minha casa mais completamente do que ela havia sido limpa em anos. Organizei gavetas que não precisavam de organização. Lavei janelas que já estavam impecáveis. Rearranjei móveis que estavam perfeitamente bem onde estavam. Qualquer coisa para manter minhas mãos em movimento e minha mente ocupada. Mas, eventualmente, até a faxina mais completa acaba, e eu me encontrava sentada à mesa da cozinha com nada além de meus pensamentos como companhia. Foi quando cometi o erro que estilhaçaria o que restava da minha confiança em meu filho. Eu abri o Facebook. Eu não usava muito as redes sociais. Sempre me pareceu algo para pessoas mais jovens, para aqueles que tinham vidas excitantes que valiam a pena documentar e compartilhar. Mas eu tinha uma conta, principalmente para ver fotos que parentes distantes ocasionalmente postavam de seus netos. Nunca me preocupei em me conectar com Lucas online. Nosso relacionamento existia na vida real, em telefonemas, visitas e conversas cara a cara. Mas naquela tarde, impulsionada por um desespero que eu não queria admitir para mim mesma, procurei pelo nome dele. Lucas Moraes. Lá estava ele, a foto de perfil mostrando aquele sorriso familiar, aquela pose confiante que havia encantado a todos, desde seus professores da escola primária até seus empregadores adultos. Cliquei em sua página e imediatamente vi o que esperava encontrar. Atividade recente, prova de que ele estava vivo e bem e simplesmente ocupado demais para ligar para a mãe. O que encontrei, em vez disso, destruiu algo fundamental dentro de mim. As fotos começaram a carregar lentamente, meu computador antigo levando seu tempo para revelar cada imagem devastadora. Lucas de smoking, sorrindo para a câmera com uma expressão de pura alegria que eu não via nele há anos. Sarah ao lado dele em um vestido de noiva que provavelmente custou mais do que eu gastava em supermercado em 6 meses, seu sorriso radiante e despreocupado. Fotos de casamento. Fotos de casamento profissionais, postadas há apenas 3 dias. Rolei por elas com as mãos dormentes, cada imagem me atingindo como um golpe físico. O local era deslumbrante, algum tipo de casarão histórico com jardins bem cuidados e arquitetura elegante. A lista de convidados parecia enorme. Pessoas bem vestidas segurando taças de champanhe e parecendo ter saído de uma revista. Havia fotos da cerimônia em si. Lucas e Sarah trocando votos sob um arco de rosas brancas que deve ter custado uma fortuna. Fotos da recepção, com uma banda e dança e um bolo que parecia uma obra de arte. Fotos da família de Sarah.
Pessoas mais velhas e distintas que irradiavam o tipo de confiança que vem da riqueza geracional. E nem uma única foto me incluía. Eu não estava no fundo de nenhuma foto de grupo. Não estava sentada em nenhuma das mesas elegantemente decoradas. Não fui mencionada em nenhuma das legendas que se derramavam em elogios sobre o dia perfeito e celebrando com todos os nossos entes queridos. No que dizia respeito a este casamento, Lucas não tinha mãe. A seção de comentários estava cheia de parabéns de amigos dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Colegas que elogiavam o belo local e o casal adorável. Várias pessoas mencionaram como a celebração havia sido elegante e sofisticada. Um comentário me chamou a atenção. Que bom que vocês não fizeram um casamento simples, afinal. Valeu a pena esperar por isso. Li aquele comentário 3 vezes antes que suas implicações fossem totalmente assimiladas. Lucas não estava com dificuldades para pagar um casamento. Ele estava planejando esta celebração elaborada o tempo todo. O dinheiro que ele pediu, as economias da minha vida, não foi para pagar dívidas ou garantir seu futuro. Foi para financiar uma festa para a qual eu nem sequer fui convidada. A traição foi tão completa, tão espantosamente minuciosa, que não consegui processá-la de uma vez. Fiquei sentada à mesa da minha cozinha, olhando para a tela do computador, tentando reconciliar o jovem desesperado que chorou na minha sala de estar com o noivo sorridente que claramente nunca esteve em apuros financeiros de verdade. Uma foto mostrava Lucas e Sara cortando o bolo, ambos rindo de algo que alguém havia dito. Ele parecia relaxado, confiante, próspero. Este não era um homem que havia sido resgatado da ruína financeira pelo sacrifício de sua mãe. Este era um homem celebrando exatamente o tipo de vida que ele sempre planejou ter. Rolei por suas postagens mais antigas, procurando por pistas que eu havia perdido, sinais que poderiam ter me avisado do que estava por vir. O que encontrei foram meses de atualizações de relacionamento, fotos de férias, check-ins em restaurantes caros. Havia fotos de Sara exibindo seu anel de noivado. Um anel que provavelmente custou mais do que o carro da maioria das pessoas. Fotos deles procurando casa em bairros nobres, visitando imóveis que estavam muito além das posses de alguém se afogando em dívidas. A linha do tempo contava uma história completamente diferente daquela que Lucas havia compartilhado comigo. Este não era um homem em crise implorando pela ajuda de sua mãe. Este era um homem planejando um estilo de vida caro e procurando alguém para financiá-lo. Encontrei a postagem que partiu meu coração por completo. Uma foto de Lucas e Sara, no que parecia ser o chá de bebê dela, tirada apenas 2 semanas depois que ele saiu da minha casa com as economias da minha vida. Eles estavam cercados por decorações cor-de-rosa e presentes caros, ambos radiantes de felicidade. A legenda dizia: "Mal posso acreditar que nossa princesinha chegará em breve. A família da Sara fez o chá de bebê mais incrível. Nossa princesinha. Minha neta, que eu aparentemente nunca deveria conhecer. O chá de bebê para o qual eu nunca seria convidada. A celebração familiar que não tinha lugar para a mulher que tornou tudo aquilo financeiramente possível. Fechei o notebook e fiquei sentada na minha cozinha enquanto a escuridão caía ao meu redor, sem me preocupar em acender as luzes. O silêncio que antes parecia pacífico, agora parecia opressivo, sufocante. Este não era o silêncio de alguém que fez uma boa ação. Era o eco oco de alguém que foi completa e deliberadamente apagada da vida de seu filho. A pior parte nem era o dinheiro, embora R$ 180 mil representassem décadas do meu trabalho e sacrifício. A pior parte era entender que eu tinha sido vista como nada mais do que uma fonte conveniente de financiamento, facilmente manipulada através do meu amor por um filho, que aparentemente não sentia nada além de desdém pela mulher que o criou. Naquela noite, deitei na cama e chorei pela primeira vez desde que dei minhas economias a Lucas. Mas não eram lágrimas de preocupação ou frustração. Eram lágrimas de luto. Luto pelo relacionamento que pensei ter, pelo filho que pensei conhecer, pela avó que, aparentemente, nunca me seria permitido ser. Os dias que se seguiram à minha descoberta se misturaram em uma névoa cinzenta de incredulidade e pânico crescente. Eu acordava toda manhã,
E por uma fração de segundo, esquecia o que havia acontecido, sentindo aquele breve momento de normalidade antes que a realidade desabasse sobre mim como um peso que eu não conseguia levantar. Tentei ligar para Lucas exatamente uma vez. Meu dedo pairou sobre o contato dele por quase 1 hora antes de eu finalmente pressionar o botão, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. O telefone tocou 4 vezes antes de cair na caixa postal, e quando ouvi sua voz, alegre, confiante, completamente inalterada, não consegui encontrar palavras. O que eu deveria dizer? Parabéns pelo seu casamento que eu paguei, mas não fui convidada? Obrigada por roubar todo o meu futuro? Desliguei sem deixar recado e apaguei o número dele do meu telefone. Se ele quisesse entrar em contato comigo, ele sabia como me encontrar, mas o telefone nunca tocou. Os extratos bancários chegaram 2 semanas depois, e ver aquele saldo zerado em preto e branco tornou tudo brutalmente final. Havia algo na documentação oficial que transformava minha situação de um pesadelo em uma realidade documentada. O papel não mentia, nem oferecia falsa esperança. Apenas declarava fatos. Saldo da conta, R$ 0 e 0 centavos. Espalhei o extrato na mesa da cozinha ao lado das contas que vinham se acumulando. Luz, água, condomínio, IPTU, recibos de supermercado. Uma aritmética simples me mostrou o que eu estava tentando não calcular. Minha pequena pensão e a aposentadoria do INSS não cobririam minhas despesas básicas de vida, nem de perto. A casa que fora meu santuário por 23 anos, de repente pareceu um fardo pesado demais para carregar. As prestações do financiamento, os custos de manutenção, as contas de cômodos que eu realmente não precisava, tudo o que antes representava estabilidade, agora representava um lento sangramento financeiro que acabaria por me matar. Comecei a fazer listas, como sempre fazia quando enfrentava problemas que pareciam grandes demais para resolver de uma vez. O que eu poderia vender? O que eu poderia eliminar? Por quanto tempo eu poderia sobreviver com o pouco que me restava? Os móveis que Lucas considerou indignos de sua nova vida poderiam render algumas centenas de reais em um brechó. Meu carro tinha 15 anos, mas era confiável. Vendê-lo me daria talvez uns R$ 15.000. Mas então, como eu iria para o trabalho quando encontrasse um? Minhas joias consistiam na minha aliança de um casamento que terminou mal e algumas peças que minha mãe me deixou. Nada valioso o suficiente para fazer uma diferença real. Andei por cada cômodo da minha casa como uma avaliadora, tentando atribuir valores em reais aos objetos que compunham minha vida. O armário de louças que pertenceu à minha avó, talvez R$ 200 num brechó. A máquina de costura que usei por décadas para consertar roupas e fazer cortinas, talvez 500, se eu encontrasse o comprador certo. Os álbuns de fotos cheios de fotos de Lucas crescendo, documentando cada aniversário, feriado e marco, completamente sem valor para ninguém além de mim. A matemática do desespero tem sua própria lógica cruel. Tudo o que você possui vale menos do que você pensa, e tudo o que você precisa custa mais do que você pode pagar. A lacuna entre o que eu poderia arrecadar e o que eu precisava para sobreviver continuava a aumentar. Não importava o quão criativa eu tentasse ser com meus cálculos. Comecei a procurar empregos com um desespero que nunca havia sentido antes. Não a busca casual de emprego de alguém que procura melhorar sua situação, mas a corrida frenética de alguém que entendia que o emprego era a única coisa entre ela e a miséria completa. As candidaturas eram humilhantes. Explicar por que eu saí do meu último emprego depois de 35 anos, tentando convencer os empregadores de que uma mulher de 55 anos com habilidades desatualizadas valia a pena contratar quando eles poderiam conseguir alguém mais jovem pelo mesmo salário. A maioria dos lugares nunca retornava a ligação. Os poucos que o fizeram ofereceram vagas que pagavam pouco acima do salário mínimo. Empregos no varejo que exigiam ficar em pé por 8 horas seguidas. Serviços de limpeza que pagavam por faxina e não ofereciam benefícios. Trabalho em restaurante que dependia de gorjetas que eu era velha e cansada demais para conseguir dos clientes.
A pior parte eram as entrevistas onde os potenciais empregadores me olhavam com uma pena mal disfarçada. Eu podia vê-los calculando se eu valia o trabalho, se alguém da minha idade seria confiável, se eu me encaixaria em sua força de trabalho mais jovem. Suas recusas educadas sempre mencionavam ter encontrado alguém com um perfil mais alinhado à cultura da empresa. O que eu entendia como alguém que não lembraria seus outros funcionários que isso poderia acontecer com eles também. Uma noite, sentada à mesa da minha cozinha, cercada por cartas de rejeição e contas não pagas, permiti-me considerar verdadeiramente minhas opções. A casa teria que ser vendida. Não havia mais como contornar isso. Mesmo que eu encontrasse um emprego em tempo integral imediatamente, não conseguiria pagar as prestações, mas a venda levaria meses, e eu não tinha meses de economias para viver enquanto esperava por um comprador. Eu poderia alugar um apartamento pequeno em algum lugar mais barato, mas os proprietários queriam depósito calção, referências e comprovante de renda que eu não podia fornecer. Eu poderia me mudar para a casa da minha irmã em outro estado, mas Patrícia deixou claro anos atrás que achava que eu mimava demais o Lucas e não me receberia de braços abertos como um exemplo das consequências da superproteção materna. O sistema de acolhimento me ensinou desde cedo que não era garantido que a família estaria lá quando você precisasse. Aprendi a ser autossuficiente, a resolver meus próprios problemas, a nunca depender da bondade ou caridade de ninguém. Agora, aos 55 anos, eu estava descobrindo que todo o meu planejamento cuidadoso e escolhas responsáveis não significavam nada, quando a pessoa em quem você mais confiava decidia destruir sua vida para sua própria conveniência. Algumas noites eu ficava acordada fazendo diferentes versões da mesma matemática terrível. Por quanto tempo eu poderia sobreviver com o seguro-desemprego, se tivesse direito? Quanto eu precisaria gastar na comida mais barata possível para evitar a desnutrição? Eu conseguiria manter as contas de luz e água em dia se eliminasse tudo, exceto o básico? O isolamento era quase pior que o terror financeiro. Eu nunca tinha percebido o quanto da minha vida social girava em torno de ter dinheiro para gastar. Sair para almoçar com colegas de trabalho, comprar presentes de aniversário para amigos, contribuir para as vaquinhas do escritório para festas de aposentadoria e chás de bebê. Sem renda disponível, tornei-me invisível em situações sociais que exigiam qualquer tipo de participação financeira. Parei de atender ao telefone quando os amigos ligavam, porque não suportava explicar minha situação e não queria a pena deles. Parei de ir à igreja porque o momento da oferta me fazia sentir vergonha por não ter nada para contribuir. Parei de checar as redes sociais, porque ver os problemas normais e as celebrações cotidianas de outras pessoas tornava minha própria catástrofe ainda mais isoladora. A mulher no espelho parecia mais velha a cada dia. O estresse estava aparecendo em novas rugas ao redor dos meus olhos, na forma como minhas roupas ficavam largas porque eu estava comendo menos para fazer as compras durarem mais, na inclinação derrotada dos meus ombros que nenhum esforço consciente conseguia endireitar completamente. Comecei a pensar na minha mãe, que morreu quando eu tinha 38 anos. Ela trabalhou em uma lavanderia por 40 anos, voltando para casa todos os dias cheirando a sabão industrial e vapor, suas mãos permanentemente manchadas de manusear as roupas de outras pessoas. Ela nunca economizou o suficiente para se aposentar. Nunca teve nada em que se apoiar, exceto o INSS e a ajuda ocasional de seus filhos. Você está melhor do que eu jamais estive, ela costumava me dizer com orgulho. Você tem esse bom emprego, essa poupança, esse menino lindo que vai cuidar de você quando ficar velha. Eu me perguntava o que ela pensaria de mim agora, sentada em minha casa vazia com minha conta bancária vazia, abandonada pelo menino lindo de quem ela tanto se orgulhava. Ela ficaria desapontada com meu mau julgamento? Ela entenderia como fui completamente enganada pelo charme e manipulação do meu próprio filho? As noites eram as mais difíceis. Durante o dia, eu podia me manter ocupada com candidaturas a empregos, limpeza da casa e as rotinas mecânicas de sobrevivência. Mas à noite, sozinha no escuro, não havia nada para me distrair da realidade da minha situação. Eu tinha 55 anos. Estava essencialmente falida, desempregada e completamente sozinha.
O futuro que eu planejei e para o qual economizei havia evaporado, substituído por um presente que parecia um desastre em câmera lenta que eu era impotente para parar. Mas, em algum lugar, na parte mais profunda do meu desespero, algo pequeno e duro começou a se formar. Não esperança, exatamente. A esperança parecia frágil demais para o que estava crescendo dentro de mim. Era algo mais resistente, algo que havia sido forjado nos fogos da traição, da decepção e do abandono absoluto. Sussurrava para mim nas horas escuras antes do amanhecer. Você ainda tem algo que ele esqueceu. Você ainda tem algo que ele não pode tirar de você. Sua dignidade, sua verdade, seu direito de ser vista e reconhecida por quem você é e pelo que deu. E às vezes, quando você não tem mais nada a perder, isso é o suficiente para mudar tudo. Era uma manhã de terça-feira, no final de outubro, quando tudo dentro de mim mudou. Eu estava sentada à mesa da minha cozinha, olhando para mais um e-mail de rejeição na tela do meu notebook, quando notei meu reflexo na superfície preta quando a tela escureceu. A mulher que me olhava de volta era alguém que eu mal reconhecia, com os olhos fundos, derrotada, encolhendo-se como se estivesse tentando desaparecer. Foi quando me dei conta. Lucas não havia roubado apenas o meu dinheiro. Ele havia roubado meu senso de quem eu era. Por 55 anos, eu fui Júlia Moraes, uma mulher que trabalhava duro, cumpria sua palavra e enfrentava seus problemas de frente. Criei um filho sozinha, construí uma carreira do nada, economizei dinheiro R$ 1 de cada vez ao longo de décadas de sacrifício. Eu era alguém que resolvia problemas, não alguém que ficava sentada sentindo pena de si mesma. Quando me tornei essa pessoa que pulava toda vez que o telefone tocava, esperando que pudesse ser meu filho ligando para explicar tudo? Quando comecei a me definir pelo abandono dele em vez de pela minha própria força? Fechei o notebook e fui para o meu quarto, parando em frente ao espelho de corpo inteiro que refletia minha imagem há mais de 2 décadas. O que vi foi uma mulher que deixou a crueldade de outra pessoa diminuí-la, que permitiu que a traição a convencesse de que era impotente. Mas eu não era impotente. Eu estava com raiva. Não a raiva quente e explosiva que se consome rapidamente, mas a raiva fria e constante que se instala nos seus ossos e lhe dá clareza. O tipo de raiva que vem de finalmente entender que você foi feita de boba e decidir que não aceitará mais esse papel. Pensei na minha mãe, que limpou a sujeira dos outros por 40 anos e nunca reclamou da injustiça de sua vida. Pensei na minha avó, que criou 6 filhos em tempos de muita dificuldade e de alguma forma os manteve todos alimentados e vestidos pela pura força de vontade. Essas mulheres não tiveram o luxo de desmoronar quando a vida as traiu. Elas se adaptaram, resistiram e encontraram maneiras de prosperar apesar das circunstâncias que teriam quebrado pessoas mais fracas. O sangue delas corria em minhas veias. A força delas era minha herança, mesmo que eu tivesse esquecido como acessá-la. Comecei com coisas pequenas. Arrumava minha cama todas as manhãs, não porque alguém fosse ver, mas porque eu merecia dormir em uma cama devidamente arrumada. Cozinhava refeições de verdade para mim mesma, em vez de sobreviver com bolachas e sopa enlatada, porque meu corpo precisava de combustível para me levar adiante. Tomava banho e me vestia com cuidado todos os dias. Não para entrevistas de emprego ou ocasiões sociais, mas porque a mulher no espelho merecia ser tratada com respeito, mesmo que ninguém mais o estivesse oferecendo. A busca por emprego assumiu uma qualidade diferente quando parei de abordá-la a partir de uma posição de desespero. Em vez de me candidatar a qualquer coisa que pudesse me contratar, foquei em vagas onde minha experiência e confiabilidade seriam genuinamente valorizadas. Pesquisei empresas, personalizei meus currículos e me apresentei como alguém com algo valioso a oferecer, em vez de alguém implorando por caridade. Levou 3 semanas, mas encontrei uma vaga em uma pequena loja de consertos de roupa no centro. O pagamento não era espetacular, mas era um trabalho estável fazendo algo em que eu era genuinamente habilidosa. A senhora Chen, a dona, era uma mulher prática de 70 e poucos anos que apreciava a experiência em detrimento da juventude e pagava salários justos a funcionários que chegavam na hora e faziam um trabalho de qualidade.
Muitos jovens querem ser estilistas, ela me disse durante a minha entrevista, examinando uma amostra da minha bainha com um olhar crítico. Eles não querem aprender o básico, não querem fazer o trabalho cuidadoso que faz as roupas caírem bem. Você entende que cada ponto importa. Eu entendia. Eu entendia que precisão, paciência e atenção aos detalhes eram habilidades valiosas, mesmo que não fossem glamorosas. Eu entendia que o trabalho honesto tinha sua própria dignidade, independentemente de quanto pagava. A rotina do emprego ajudou a restaurar alguma estrutura aos meus dias, mas, mais importante, me lembrou que eu ainda era capaz de ser útil, ainda capaz de conquistar meu lugar no mundo por meus próprios esforços. Cada vestido com a bainha perfeita, cada jaqueta perfeitamente ajustada, cada cliente satisfeito, era uma pequena prova de que eu tinha valor, independentemente do reconhecimento de qualquer outra pessoa. Mudei-me para um pequeno apartamento do outro lado da cidade, um lugar de um quarto com paredes finas e instalações antigas, mas com janelas limpas e uma cozinha que era perfeitamente adequada para uma pessoa. O aluguel era metade do que eu pagava na casa, e as contas de luz e água eram administráveis com meu novo salário. Não era a aposentadoria confortável que eu havia planejado, mas era sustentável. E sustentabilidade parecia uma vitória após meses de queda livre. A parte mais difícil era passar de carro pela casa que perdi, vendo novas pessoas vivendo no espaço onde criei meu filho e planejei meu futuro. Mas até mesmo essa dor começou a parecer diferente com o passar das semanas. Em vez de lamentar o que havia perdido, comecei a apreciar o que havia ganhado. A liberdade de um financiamento que não podia pagar, a distância de vizinhos que sabiam da minha humilhação, um novo começo em um lugar onde ninguém conhecia minha história, a menos que eu escolhesse compartilhá-la. Comecei a fazer caminhadas à noite pelo meu novo bairro, algo que nunca havia feito quando estava consumida em economizar dinheiro e planejar o futuro. O condomínio estava cheio de pessoas reconstruindo suas vidas por várias razões. Mulheres divorciadas recomeçando, imigrantes recentes trabalhando por melhores circunstâncias, idosos se mudando para lugares menores por escolha ou necessidade. Havia algo reconfortante em estar cercada por outros que entendiam que a vida nem sempre segue o roteiro que você escreveu para ela. A dona Alice, no apartamento ao lado do meu, tinha 82 anos e se mudou para lá depois que o marido morreu e os filhos decidiram que ela não conseguia mais cuidar da casa. Eles tinham boas intenções. Ela me disse durante um café uma noite. Mas ter boas intenções não é a mesma coisa que entender o que uma pessoa precisa. Às vezes, você tem que mostrar às pessoas que é mais forte do que elas pensam. As suas palavras ficaram comigo, ecoando em minha mente durante as horas silenciosas em que eu trabalhava em consertos de roupa em casa para ganhar um dinheiro extra. Comecei a entender que a força não era sobre nunca cair, era sobre como você se levantava e o que fazia com o conhecimento que adquiriu com a experiência de cair. Pensei muito em Lucas durante aqueles meses, mas a natureza dos meus pensamentos começou a mudar. Em vez de me perguntar por que ele me traiu ou esperar que ele pudesse ligar para se desculpar, comecei a analisar os padrões que perdi, os sinais que ignorei, as maneiras como permiti seu comportamento, sempre facilitando as coisas para ele. Lembrei-me da vez no ensino médio em que ele prometeu cortar grama o verão todo para ganhar dinheiro para um carro, e depois desistiu após 2 semanas porque o trabalho era mais difícil do que ele esperava. Senti pena dele e aumentei sua mesada em vez de fazê-lo honrar seu compromisso. Lembrei-me de como ele se livrava das consequências durante toda a sua infância, usando lágrimas, desculpas e promessas que nunca pretendeu cumprir. Eu o treinei para me ver como alguém que sempre o salvaria, sempre o perdoaria, sempre priorizaria as necessidades dele em detrimento do meu próprio bem-estar. Eu o ensinei que meu amor era incondicional e meus recursos eram ilimitados. De certa forma, a traição dele foi simplesmente o ponto final lógico de uma dinâmica que eu criei e mantive por 30 anos. Entender isso não desculpava o que ele havia feito, mas me ajudou a ver meu papel na situação com mais clareza. Eu havia sido participante da minha própria exploração, não apenas uma vítima inocente de circunstâncias fora do meu controle.
A revelação foi ao mesmo tempo dolorosa e libertadora. Dolorosa porque significava aceitar a responsabilidade por minhas próprias escolhas ruins. Libertadora porque significava que eu tinha o poder de fazer escolhas diferentes no futuro. Comecei a estabelecer limites de pequenas maneiras, praticando a habilidade que nunca desenvolvi durante meus anos de doação incondicional. Quando a senhora Chen me pedia para fazer hora extra de última hora, eu dizia sim apenas quando realmente funcionava para minha agenda. Não automaticamente porque alguém precisava de algo de mim. Quando os vizinhos pediam favores, eu ajudava quando podia, mas não sacrificava minhas próprias necessidades para acomodar as deles. A prática pareceu estranha no início, como falar uma língua que eu nunca aprendi direito. Mas cada pequena afirmação do meu próprio valor tornava a próxima mais fácil, construindo uma base de autorrespeito que estava faltando na minha vida há mais tempo do que eu gostaria de admitir. O inverno chegou cedo naquele ano, e me vi apreciando o ritmo das estações de maneiras que havia esquecido durante meus anos de crise. Havia algo satisfatório em me preparar para o tempo frio no meu pequeno apartamento, comprando exatamente o que eu precisava e nada mais, gerenciando meus recursos com cuidado, mas sem o medo desesperado que caracterizou meu passado recente. Eu estava sobrevivendo. Mais do que sobrevivendo, eu estava construindo algo novo a partir dos destroços da minha antiga vida. Não era o futuro que eu havia planejado, mas era meu, conquistado por meus próprios esforços e sustentado por minhas próprias escolhas. E em algum lugar no fundo da minha mente, um plano começava a se formar. Não um plano de vingança. Eu já havia aprendido o suficiente sobre a futilidade de tentar controlar o comportamento de outras pessoas, mas um plano de justiça, de verdade, de garantir que minha história fosse contada e meu valor fosse reconhecido. Lucas pensou que me havia apagado completamente de sua vida, me retirado de sua narrativa como um capítulo embaraçoso que ele preferia esquecer. Mas ele havia subestimado algo fundamental sobre a mulher que o criou. Eu ainda não tinha terminado com ele. A primavera chegou 6 meses depois que me mudei para o meu pequeno apartamento. E com ela veio uma visita inesperada que mudaria tudo. Eu estava fazendo a bainha de um vestido de madrinha em uma tarde de sábado quando alguém bateu na minha porta com a batida hesitante de quem não tem certeza se está no endereço certo. Pelo olho mágico, vi uma mulher da minha idade, bem vestida, mas nervosa, agarrando uma bolsa como se contivesse algo precioso. Ela tinha o tipo de aparência cuidadosamente mantida que falava de conforto e posição social. Luzes caras no cabelo, manicure profissional, roupas que caíam perfeitamente porque foram ajustadas. Dona Júlia Moraes? Disse ela quando abri a porta. Meu nome é Eleonora Vasconcelos. Acredito que seu filho Lucas é casado com minha filha, Sara. O nome me atingiu como um golpe, mas consegui manter minha expressão neutra. Por favor, entre, eu disse, dando um passo para o lado para deixá-la entrar no meu modesto espaço. Os olhos de Eleonora percorreram meu apartamento com a avaliação rápida de alguém acostumado a julgar o status social através de bens materiais. Eu a vi notar o equipamento de costura montado na minha sala, a maneira cuidadosa como eu arrumei os móveis de segunda mão para criar um espaço confortável, a ausência de luxo que seria esperada na sogra de alguém do círculo social de sua família. Espero que não se importe por eu ter vindo sem avisar, disse ela, sentando-se cuidadosamente no meu pequeno sofá. Consegui seu endereço nos antigos registros de emprego do Lucas. Queria conhecê-la há meses, mas... Ela fez uma pausa, claramente lutando para continuar. Mas o Lucas nunca falou de mim, completei em voz baixa. O rosto de Eleonora corou de vergonha. Não exatamente. Ele disse que você morava longe, que não aprovava a Sara, que vocês tiveram algum tipo de desentendimento sobre a escolha dele de se casar com ela. Nós assumimos que você preferia manter distância. Servi chá para nós duas, minhas mãos firmes apesar do terremoto acontecendo dentro do meu peito. Aqui estava minha conexão com a neta que eu nunca conheci, com a vida que Lucas construiu com o meu dinheiro, mas sem a minha presença. Escolhi minhas palavras com cuidado, não querendo parecer amarga ou vingativa, apenas honesta. Eu nunca conheci a Sara, disse eu simplesmente.
Não soube do casamento até ver as fotos nas redes sociais depois que aconteceu. A xícara de chá de Eleonora bateu no pires quando ela a pousou. Isso é impossível. Lucas disse que você foi convidada, mas se recusou a vir porque não aprovava o casamento. Eu nunca me recusaria a ir ao casamento do meu filho. Eu disse, ouvindo a dor na minha própria voz, apesar dos meus esforços para permanecer composta. Eu dei ao Lucas R$ 180 mil para ajudar com o que ele disse serem dificuldades financeiras. Pensei que estava ajudando-o a garantir seu futuro para que ele pudesse se casar com a mulher que amava. A cor sumiu do rosto de Eleonora. R$ 180 mil? Quando? Em março passado. Ele veio até mim chorando. Disse que estava endividado e não podia sustentar a Sara e o bebê. Disse que a família dela estava fazendo perguntas sobre suas perspectivas financeiras e que ele tinha medo de perder tudo. Eleonora levantou-se abruptamente, caminhando até minha janela e olhando para o estacionamento como se pudesse encontrar respostas na vista dos carros modestos e vidas cotidianas de outras pessoas. Quando ela se virou para me encarar, sua expressão havia mudado completamente. Não havia dívida nenhuma, disse ela em voz baixa. Charles, meu marido, investigou as finanças de Lucas minuciosamente antes do casamento. É algo que ele faz com todos os namorados sérios da Sara. O histórico de crédito do Lucas era excelente. A empresa dele era lucrativa. Ele tinha economias substanciais. Nós nos encaramos em minha pequena sala de estar. Duas mulheres que foram manipuladas pelo mesmo jovem charmoso por razões diferentes. Eu podia ver Eleonora processando as implicações do que havia aprendido, assim como eu as processei meses antes. Ele nos disse que a mãe dele era difícil. Ela continuou, sua voz ficando mais forte à medida que a raiva começava a substituir o choque. Disse que você exigia dinheiro dele constantemente, que havia feito ameaças de atrapalhar o casamento se ele não te pagasse para ficar longe. A crueldade daquela mentira me deixou sem ar. Lucas não apenas roubou meu dinheiro e me apagou de sua vida. Ele criou uma narrativa falsa que me pintava como a vilã da nossa história. Ele havia vacinado sua nova família contra qualquer simpatia que pudessem sentir por mim, me tornando o problema em vez da vítima. Eu nunca pedi dinheiro ao Lucas. Eu disse quando consegui confiar na minha voz novamente. Nunca ameacei ninguém. Eu nem sabia o sobrenome da sua filha até você se apresentar. Eleonora sentou-se novamente, sua compostura se quebrando à medida que o alcance total do engano de Lucas se tornava claro. O bebê, disse ela de repente. Minha neta, Emma. Ela tem 8 meses agora. Lucas tem sido muito protetor com ela, muito controlador sobre quem pode passar tempo com ela. Ele disse que era porque você tinha feito ameaças. Minha neta, Emma, com 8 meses, e eu nunca tinha visto seu rosto, exceto em fotos de redes sociais que eu não deveria saber que existiam. Um nome lindo para uma criança que ajudei a trazer ao mundo sem saber. Ele tem usado o meu dinheiro, continuou Eleonora, sua voz ficando mais aguda enquanto repassava a linha do tempo. A casa que compraram, os carros novos, as compras da Sara, o berçário elaborado. Nós pensávamos que ele era tão bem-sucedido financeiramente, tão capaz de sustentar nossa filha, mas ele estava gastando as economias da sua vida. Eu podia ver sua mente trabalhando, calculando quantas mentiras Lucas havia contado, quantas pessoas ele havia manipulado para manter sua falsa imagem de sucesso e respeitabilidade. Ela estava descobrindo o que eu aprendi meses antes, que a pessoa que ambas amavam era capaz de uma traição tão completa que era quase artística em sua minuciosidade. Que tipo de homem rouba o dinheiro da aposentadoria da própria mãe? Perguntou Eleonora, mais para si mesma do que para mim. Que tipo de homem mente para a esposa sobre de onde? De onde vem o estilo de vida confortável deles? O tipo de homem que nunca teve que arcar com as consequências reais de seus atos. Eu disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da minha voz. O tipo de homem que aprendeu que charme, lágrimas e promessas podem livrá-lo de qualquer situação. Conversamos por 3 horas naquela tarde. Eleonora me falou sobre Sara, que aparentemente era uma jovem doce, mas um tanto ingênua sobre finanças
e que confiava completamente nas explicações do marido para a súbita prosperidade deles. Ela me falou sobre Emma, que estava começando a andar e tinha os olhos escuros de Lucas, mas o temperamento gentil de Sarah. Em troca, contei a Eleonora sobre o filho que criei, sobre os padrões de comportamento que não percebi ou desculpei, sobre a erosão gradual dos limites que me levaram à minha situação atual. Mostrei a ela fotos da infância de Lucas, histórias que revelavam um lado diferente do homem que ela acolhera em sua família. A Sarah não sabe, disse Eleonora enquanto se preparava para ir embora. Ela não faz ideia de onde o dinheiro deles realmente veio, ou que Lucas tem uma mãe que foi cortada de suas vidas. Ela pensa que você é algum tipo de pessoa tóxica que escolheu abandonar o próprio filho. O que você vai dizer a ela? Eleonora ficou em silêncio por um longo momento, olhando para uma foto que eu lhe mostrara de Lucas aos 5 anos, sorrindo sem dentes para a câmera, enquanto eu o ajudava a apagar as velas do aniversário. Ainda não sei, mas não posso deixar isso continuar. A Sarah merece saber a verdade sobre o homem com quem se casou. A Emma merece conhecer a avó. Depois que Eleonora foi embora, fiquei sentada em meu apartamento sentindo algo que não experimentava há meses. Esperança. Não a esperança de que Lucas de repente desenvolvesse uma consciência e pedisse desculpas. Eu já havia superado esse tipo de otimismo ingênuo. Mas a esperança de que a verdade pudesse finalmente vir à tona, que as mentiras sobre as quais ele construiu sua nova vida pudessem finalmente alcançá-lo. Comecei a manter um diário naquela semana, anotando tudo o que conseguia lembrar sobre meu relacionamento com Lucas, documentando os padrões de manipulação e promessas quebradas que levaram à minha situação atual. Não porque eu planejava usar isso contra ele, mas porque queria ter os fatos claros em minha própria mente quando chegasse a hora de falar a minha verdade. A hora estava chegando. Eu podia senti-la se aproximando como uma tempestade no horizonte. E pela primeira vez desde que este pesadelo começou, eu não tinha medo do que ela poderia trazer. Eu sobrevivi ao pior da traição de Lucas. Reconstruí minha vida do nada. Encontrei minha força e minha voz. O que quer que viesse a seguir, eu enfrentaria como a mulher que sempre fui por baixo da dor, do choque e do terror financeiro. Alguém que conhecia seu próprio valor. Alguém que se recusava a ser apagada de sua própria história. Alguém que entendia que o silêncio diante da injustiça era apenas outra forma de rendição. Lucas me subestimou uma vez. Ele não teria a chance de fazer isso de novo. 3 semanas após a visita de Eleonora, meu telefone tocou em uma noite de terça-feira enquanto eu passava o terno de um cliente. O número era desconhecido. Mas algo me fez atender, apesar da minha cautela habitual com ligações de números estranhos. Júlia, aqui é a Sarah. A voz era jovem, incerta, com o tipo de polidez cuidadosa de quem está fazendo uma ligação difícil para alguém que nunca conheceu, mas de quem ouviu coisas terríveis. Meu coração parou por um momento antes de voltar a bater em dobro da velocidade. Olá, Sarah. Minha mãe me contou sobre a conversa de vocês, disse ela, e pude ouvir a tensão em sua voz. Ela me contou sobre o dinheiro, sobre as mentiras. Eu preciso ouvir o seu lado da história antes de decidir o que fazer. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte em um pequeno café no centro, território neutro onde poderíamos conversar sem a pressão de nenhuma de nossas casas. Passei a noite inteira me perguntando o que diria a essa jovem que, sem saber, estava vivendo com o dinheiro da minha aposentadoria roubada, enquanto acreditava que a mãe de seu marido era algum tipo de monstro. Sarah era ainda mais bonita pessoalmente do que nas fotos do casamento, com o tipo de beleza fresca que vem da juventude, do privilégio e de nunca ter que se preocupar de onde virá sua próxima refeição. Mas havia olheiras sob seus olhos, e suas mãos tremiam levemente enquanto ela mexia o açúcar em seu café. Quero que saiba que eu não fazia ideia, disse ela sem rodeios. Sobre o dinheiro, sobre você ter sido cortada de nossas vidas, sobre nada disso. Lucas me disse que você era difícil. Ele disse que você desaprovava nosso relacionamento e tinha deixado claro que não queria fazer parte de nossa família. E você acreditou nele. Eu disse, sem acusação. Por que não acreditaria? Você confiava no seu marido.
Os olhos de Sara se encheram de lágrimas. Ele tem mentido para mim sobre tudo, não é? Sobre de onde vem nosso dinheiro, sobre o sucesso dele, sobre a família dele. Minha mãe me mostrou a linha do tempo, e tudo se encaixa perfeitamente. A prosperidade repentina dele começou logo depois que ele pegou suas economias. Mostrei a ela fotos no meu celular. Lucas quando criança, Lucas em várias fases do crescimento. Lucas e eu em sua formatura do ensino médio, onde eu estava tão orgulhosa que mal conseguia me conter. Este é o filho que eu criei, eu disse em voz baixa. Este é o homem a quem dei tudo porque o amava, confiava nele e queria que ele fosse feliz. Sara estudou cada foto com a intensidade de alguém tentando reconciliar duas versões completamente diferentes da mesma pessoa. Ele me disse que você o abandonou quando ele era jovem, disse ela. Disse que você era egoísta, exigente e só se importava com dinheiro. Eu trabalhei em 2 empregos para pagar a faculdade dele, eu disse. Sacrifiquei tudo para que ele pudesse ter as oportunidades que eu nunca tive. A única vez que pedi algo a ele foi quando precisei de ajuda para mudar uns móveis, e ele estava ocupado demais para ajudar. Conversamos por 2 horas. Sara me contou sobre as dúvidas que vinha tendo, as inconsistências nas histórias de Lucas que começaram a se acumular, a maneira como ele controlava completamente as finanças, nunca a deixando ver extratos bancários ou faturas de cartão de crédito, a maneira como ele insistiu que se mudassem para longe de ambas as famílias para um novo começo, a maneira como ele a desencorajou a trabalhar, alegando que queria sustentá-la completamente. Eu achava que era romântico, disse ela, enxugando os olhos com um lenço de papel. Pensei que ele estava sendo protetor e generoso, mas ele estava apenas garantindo que eu não descobrisse a verdade sobre de onde nosso dinheiro realmente vinha. Ao final de nossa conversa, Sara havia tomado uma decisão que me surpreendeu por sua força e clareza. Vou confrontá-lo, disse ela. Hoje à noite. Vou dizer a ele que sei de tudo e exigir que ele conserte isso. Sara, você não precisa... Preciso sim, ela interrompeu. E pela primeira vez ouvi uma firmeza de aço em sua voz. Não posso viver com alguém que roubaria da própria mãe e depois mentiria para mim sobre isso todos os dias. A Emma merece algo melhor do que crescer, vendo seu pai ser um homem sem honra. Naquela noite, Eleonora me ligou para contar o que havia acontecido. Sara confrontou Lucas com tudo o que aprendeu, exigindo que ele se explicasse e me fizesse a restituição imediatamente. A resposta dele foi exatamente o que eu poderia esperar. Lágrimas, desculpas, promessas de consertar tudo, seguidas de raiva quando Sara permaneceu impassível diante de sua atuação. Ele a xingou, tentou convencê-la de que estamos todas conspirando contra ele, disse Eleonora. Mas a Sara não está recuando. Ela entrou com o pedido de separação e voltou a morar conosco temporariamente. Ela quer que a Emma conheça sua verdadeira avó. O encontro com minha neta aconteceu 2 dias depois, na elegante sala de estar de Eleonora, que era tudo o que meu pequeno apartamento não era: espaçosa, lindamente decorada, cheia do tipo de móveis caros que duram por gerações. Mas nada disso importava quando Sara colocou Emma, de 8 meses, em meus braços pela primeira vez. Ela era perfeita. Cabelos escuros como os de Lucas, mas com os olhos gentis de Sara e um sorriso que pertencia inteiramente a ela. Quando ela olhou para mim com aquele olhar curioso e destemido que os bebês têm, algo se curou dentro do meu peito que eu nem sabia que estava quebrado. Ela se parece com você quando era bebê, eu disse a Sara, embora isso não fosse inteiramente verdade. Emma se parecia com ela mesma, com o futuro, com a esperança tornada tangível em 10 dedinhos das mãos e 10 dedinhos dos pés. Lucas chegou à casa de Eleonora 1 hora depois, tendo descoberto para onde sua esposa e filha tinham ido. Ouvi seu carro na entrada da garagem, ouvi seus passos familiares na varanda da frente, ouvi sua voz exigindo entrar para ver sua família. Quando Eleonora abriu a porta e ele me viu sentada na sala dela, segurando Emma, seu rosto passou por uma série de expressões que observei com o interesse distanciado de alguém observando um animal fascinante, mas perigoso. Choque, fúria, cálculo e, finalmente,
Um tipo de charme desesperado em que ele confiou por toda a vida para tirá-lo de situações difíceis. Mãe, disse ele, como se minha presença fosse uma surpresa maravilhosa, em vez de um acerto de contas que ele vinha evitando por quase um ano. O que você está fazendo aqui? Estou conhecendo minha neta. Eu disse calmamente, sem me levantar, sem fazer qualquer gesto que pudesse sugerir que estava intimidada por sua presença. A neta que você me disse que não existia quando estava roubando o dinheiro da minha aposentadoria. Eu nunca disse que ela não existia. Eu disse... Você disse muitas coisas, Lucas. A maioria delas, mentiras. Sara deu um passo à frente, e fiquei orgulhosa ao ver que ela se mantinha de cabeça erguida, não mais a jovem ingênua que acreditava em tudo que seu charmoso marido lhe dizia. Eu sei de tudo, disse ela. Sobre o dinheiro, sobre as mentiras que você contou à minha família sobre sua mãe, sobre como você tem manipulado a todos nós. A máscara de Lucas caiu completamente então, revelando a criança mimada que nunca aprendeu a aceitar a responsabilidade por seus atos. Você não entende, disse ele com a voz alterada. Ela tem muito dinheiro. Estava apenas acumulando, sendo egoísta. Eu precisava mais do que ela. Eu estava construindo um futuro para nossa família. Você estava construindo um futuro com dinheiro roubado, disse Sara, com a voz firme e forte. Você deixou sua mãe perder a casa enquanto nos comprava uma casa com as economias da vida dela. Você a deixou lutar para encontrar um emprego enquanto bancava o empresário de sucesso com dinheiro que pertencia a ela. Ela está bem, disse Lucas, acenando com a mão na minha direção com desdém. Olhe para ela. Está trabalhando, tem um apartamento. Ela não precisa de luxo como nós. A família da Sara espera um certo padrão de vida. A crueldade daquela declaração pairou no ar como uma nuvem tóxica. Ali estava meu filho, o menino que criei com amor e sacrifício, descartando casualmente meu sofrimento como irrelevante, porque servia a seus propósitos. Devolva meu dinheiro, Lucas, eu disse em voz baixa. Não tudo. Sei que você gastou a maior parte em seu estilo de vida. Mas o que puder. O suficiente para eu ter alguma segurança na minha velhice. Eu não tenho, disse ele rapidamente. Está investido na casa, na empresa, em ativos de longo prazo. Não posso simplesmente te dar um cheque. Então venda a casa, disse Sara. E vi os olhos de Lucas se arregalarem de choque com essa traição inesperada de sua esposa supostamente submissa. Venda os carros, liquide os investimentos. Faça o que tiver que fazer para pagar a mulher que te criou. Você não pode estar falando sério, disse Lucas, olhando ao redor da sala como se procurasse aliados que pudessem apoiar sua posição. Você quer que eu destrua nossa vida? O futuro da nossa filha por causa dela? O futuro da nossa filha foi destruído no momento em que você decidiu construí-lo sobre roubo e mentiras, disse Sara. Não vou criar a Emma em uma casa comprada com dinheiro roubado, cercada por luxo pago com a dor de outra pessoa. Lucas tentou várias outras abordagens. Ameaças, promessas, tentativas de nos dividir umas contra as outras. Mas nenhuma delas funcionou. As mulheres naquela sala haviam visto através de seu charme e manipulação. Haviam escolhido a verdade em vez da conveniência. Haviam decidido que fazer a coisa certa importava mais do que manter uma mentira confortável. Quando ele finalmente saiu furioso, batendo a porta atrás de si como um adolescente mimado, o silêncio que se seguiu pareceu paz. Não o fim da história, mas o fim de seu poder de controlar a narrativa através do engano e da manipulação. Emma adormeceu em meus braços enquanto a luz da tarde se desvanecia, seu pequeno punho cerrado em volta do meu dedo com a confiança absoluta que os bebês depositam nos adultos que os seguram com segurança. Olhei para seu rosto perfeito e fiz uma promessa silenciosa de que ela cresceria sabendo a verdade sobre sua família, sabendo a diferença entre amor e manipulação, sabendo que a verdadeira força vem de fazer a coisa certa, mesmo quando isso lhe custa algo. O acerto de contas havia começado e pela primeira vez em um ano, eu me senti eu mesma novamente. 6 meses depois, eu estava sentada em meu novo apartamento, maior que o anterior, com 2 quartos para que Emma pudesse ter seu próprio espaço quando me visitasse.
lendo uma história para minha neta dormir quando Sara bateu na porta. Era quinta-feira à noite, nossa noite de jantar. Uma tradição que estabelecemos depois que o divórcio foi finalizado. Vovó Júlia, mais história! Exigiu Emma, batendo suas mãozinhas. Aos 14 meses, ela andava por toda parte e desenvolvera opiniões fortes sobre tudo, especialmente sobre quantos livros constituíam uma rotina de dormir apropriada. Mais uma, concordei, ajeitando-a mais confortavelmente no meu colo. Mas depois é hora de dormir. Sara parecia exausta, mas em paz de um jeito que eu nunca a vira durante seu casamento com Lucas. O processo legal fora difícil. Lucas lutou contra o divórcio, contestou o acordo de guarda e fez todo o possível para evitar pagar a restituição. Mas Sara se manteve firme, apoiada pelos recursos de sua família e sua determinação em ver a justiça ser feita. A casa foi vendida hoje, disse Sara, acomodando-se na poltrona confortável que eu comprei especificamente para suas visitas. Os papéis estão todos assinados, e o Lucas tem 30 dias para se mudar. Levou 6 meses de pressão legal, mas Lucas estava finalmente sendo forçado a liquidar os bens que comprara com meu dinheiro roubado. A bela casa no subúrbio, os carros de luxo, os móveis caros, tudo estava sendo vendido para pagar suas dívidas comigo e para financiar o futuro independente de Sara. Quanto? Perguntei, embora tivesse aprendido a não esperar a restituição total. Lucas gastara extravagantemente durante seu ano vivendo das minhas economias, e parte daquele dinheiro simplesmente se fora para sempre. 126 mil, depois das custas judiciais e da hipoteca, disse Sara. Não é tudo, mas é o suficiente para te devolver alguma segurança. 126 mil reais. Não os 180 mil que ele roubou, mas o suficiente para restaurar meu fundo de emergência. O suficiente para me dar escolhas sobre meu futuro, em vez de apenas estratégias de sobrevivência. Combinado com minha renda estável da loja de concertos e a pequena herança que Eleonora insistiu em me dar. Para a avó da Emma, ela dissera com firmeza. Eu estaria confortável de maneiras que pensei estarem perdidas para sempre. E o Lucas? Perguntei, embora tentasse não investir muita emoção em seu destino. Ele vai voltar a morar com um colega da faculdade, disse Sara com um leve sorriso que sugeria que ela achava suas circunstâncias reduzidas apropriadamente irônicas. Ele perdeu o emprego no mês passado. Aparentemente, o empregador não gostou da publicidade negativa quando a história do que ele fez vazou. Ele está trabalhando em uma concessionária de carros agora, tentando reconstruir seu crédito e sua reputação. A história realmente vazou, apesar dos esforços de Lucas para contê-la. A família de Sara tinha contatos em todo o seu círculo social, e Eleonora fora estratégica ao compartilhar a verdade com pessoas que precisavam saber que tipo de homem Lucas realmente era. Não por despeito, mas por um senso de responsabilidade de proteger outras vítimas em potencial de seu charme e manipulação. Ele pediu para ver a Emma de novo, continuou Sara, tirando nossa menina do meu colo e aninhando-a em seu ombro enquanto ela começava a adormecer, através do advogado dele. Ele quer direito a visitas supervisionadas. E o que você disse a ele? Que ele pode vê-la quando tiver pago cada centavo que roubou de você, completado a terapia para controle de raiva e demonstrado por pelo menos 1 ano que é capaz de um comportamento honesto. A voz de Sara era firme, mas não raivosa. Ela havia superado a fúria e alcançado algo muito mais poderoso. Clareza absoluta sobre o que era aceitável e o que não era. Parece justo, eu disse, embora em particular duvidasse que Lucas algum dia cumprisse essas condições. Ele não mostrou nenhum remorso genuíno por suas ações. Apenas raiva por ter sido pego e forçado a enfrentar as consequências. Os telefonemas de desculpas e as flores que ele enviou nos primeiros dias da separação pararam quando ficou claro que charme e manipulação não funcionariam mais. Emma adormeceu no ombro da mãe, seu rosto pacífico da maneira que só as crianças conseguem. Confiança total de que os adultos ao seu redor a manteriam segura e amada. Olhando para ela, senti algo que pensei ter perdido para sempre quando Lucas me traiu. Fé no futuro. Tenho uma novidade,
disse Sara suavemente, ajeitando o cobertor de Emma. Comecei a faculdade de Direito neste semestre, meio período, com a Emma na creche. Mas estou fazendo. Eu sorri, orgulhosa desta jovem que demonstrou tanta força diante da traição. Que área do direito? Direito de família. Prevenção ao abuso contra idosos. Ela encontrou meus olhos com um olhar firme. Quero ajudar outras mulheres como você. Pessoas que foram exploradas por familiares em quem confiavam. Acontece com mais frequência do que se imagina. A ideia de que minha experiência pudesse ajudar a proteger outros de traições semelhantes deu sentido ao sofrimento que eu havia suportado. Cada mês de terror financeiro, cada noite me perguntando como sobreviveria, cada momento me sentindo apagada e descartada. Tudo isso poderia servir a um propósito se ajudasse Sara a se tornar alguém que pudesse lutar por vítimas que não tinham mais ninguém para defendê-las. Sua mãe ficaria tão orgulhosa, eu disse, e os olhos de Sara se encheram de lágrimas que ela rapidamente piscou para disfarçar. Eleonora havia sido diagnosticada com câncer de mama 3 meses antes, e embora seu prognóstico fosse bom, a doença nos lembrou a todos de como o tempo era precioso, de como era importante usar os anos que nos restavam para propósitos significativos. Ela se dedicou a apoiar a educação de Sara, e minha recuperação com a energia de alguém que entendia que deixar o mundo melhor do que o encontrou era o único legado que realmente importava. Ela diz que a Emma precisa de mulheres fortes em sua vida, disse Sara. Exemplos que mostrem a ela que você não precisa aceitar ser maltratada só porque alguém diz que te ama. Colocamos Emma para dormir no pequeno quarto de bebê que criei no meu segundo quarto, pintado de um amarelo suave com móveis brancos que encontrei em brechós e restaurei com cuidado. Não era luxuoso, mas estava cheio de amor. Livros e brinquedos escolhidos por seu valor educativo e não por seus preços. Depois que Sara foi para seu próprio apartamento do outro lado da cidade, um lugar modesto que ela podia pagar com seu trabalho como assistente jurídica enquanto estudava, sentei-me na minha cozinha com uma xícara de chá e refleti sobre como minha vida havia mudado completamente no espaço de 18 meses. Eu tinha 57 anos agora, com fios grisalhos no cabelo que eu parei de me preocupar em cobrir e linhas de expressão ao redor dos olhos que vinham da felicidade genuína, e não de uma simpatia forçada. Minha conta poupança mostrava um saldo que não era enorme, mas que crescia constantemente através de uma gestão cuidadosa e uma vida modesta. Meu trabalho na loja de concertos se expandiu para incluir aulas de costura 2 noites por semana, compartilhando habilidades que desenvolvi ao longo de décadas com mulheres mais jovens que queriam aprender práticas de vida sustentáveis. Mais importante, eu tinha uma família novamente. Não a família que pensei ter, mas algo melhor. Sara e Emma, Eleonora quando sua saúde permitia, a dona Alice do apartamento ao lado que se tornou como uma irmã para mim, a senhora Chen que me tratava como uma filha de quem se orgulhava. Uma família escolhida, construída com base na honestidade e no respeito mútuo, em vez de obrigação e manipulação. Lucas ainda morava na mesma cidade, e ocasionalmente eu o via de relance no supermercado ou nos correios. Ele sempre desviava o olhar rapidamente, incapaz de me encarar, e eu não sentia nada além de pena dele. Ele trocou o amor incondicional de uma mãe por conforto material temporário. E no final, perdeu ambos. Sua vida agora era menor, mais dura, mais solitária do que precisava ser, e inteiramente por sua própria culpa. Eu não esperava mais por desculpas que nunca viriam ou explicações que não mudariam nada. Aprendi a lição mais poderosa da minha vida adulta, que meu valor não era determinado pelo reconhecimento dos outros, que meu amor não era diminuído pela incapacidade de outra pessoa de valorizá-lo, que meu futuro não dependia das decisões de mais ninguém sobre se eu merecia ser incluída. A aposentadoria que eu estava construindo agora não era a que eu havia planejado originalmente, mas era melhor de maneiras que eu não poderia ter imaginado quando era mais jovem. Em vez de uma solidão tranquila, eu tinha um engajamento com propósito.
Em vez de segurança financeira comprada através do isolamento, eu tinha um conforto modesto conquistado através de trabalho significativo e relacionamentos genuínos. Nos fins de semana, Emma e eu visitávamos o parque ou a biblioteca, e estranhos comentavam o quanto ela se parecia comigo, a sorte que eu tinha de ter uma neta tão linda. Eu sorria e concordava, segurando sua mãozinha na minha, maravilhada com a forma como a vida me deu este presente precioso, apesar de tudo o que perdi no caminho. Às vezes, quando Emma estava tirando uma soneca e a luz da tarde entrava pelas minhas janelas do jeito certo, eu pensava na minha versão mais jovem. A mulher que acreditava que amar significava sempre dizer sim, que o sacrifício era sua própria recompensa, que confiar completamente era uma virtude, independentemente de essa confiança ser merecida. Eu tinha compaixão por aquela mulher agora, entendendo que ela fez o melhor que podia com o conhecimento que tinha na época. Mas eu era grata por ter me tornado alguém diferente. Alguém que entendia que o amor verdadeiro exige limites, que a verdadeira força às vezes significa dizer não, que o relacionamento mais importante que você pode ter é consigo mesma. Emma se mexeu durante o sono, fazendo os pequenos sons que os bebês fazem quando estão sonhando. Aconcheguei o cobertor em volta de seus ombros e sussurrei as mesmas palavras que dizia a Lucas quando ele era pequeno. A mesma promessa que toda avó faz a cada neto. Você é amada. Você está segura. Você é suficiente, exatamente como você é. A diferença era que, desta vez, eu também dizia aquelas palavras para mim mesma. E isso, eu aprendi, fazia toda a diferença no mundo.